Olá, querido internauta, querido amigo e querido irmão que mais uma vez nos acompanha nesse vídeo. Quero registrar minhas desculpas. Ontem utilizamos de um equipamento novo para que os nossos vídeos ficassem melhor. Mas depois de postado pudemos ver então o ruído desagradável que ficou na gravação. Quero, através desse vídeo, mais uma vez, trazer uma mensagem que edifique, que nos fortaleça diante desta nova semana que é desconhecida para nós. Não sei como foi o seu sábado, mas para mim foi muito agradável. E é muito bom poder chegar mais uma vez até você, independente de onde você esteja, trazendo uma mensagem que tem como objetivo nos animar, nos motivar, trazendo esperança, mesmo em meio a esse impacto que está causando toda esta pandemia. Sabe, nós temos nos utilizado de algumas frases, algumas expressões idiomáticas. E hoje eu gostaria também de utilizar mais uma delas, que talvez você já tenha ouvido. E qual é? Antes pingar do que secar. Já ouviu essa frase? É isso mesmo. Nesse período de isolamento, eu tenho ouvido muito desta frase. Muitas pessoas que num momento difícil entendem que é melhor pingar do que secar. É isso mesmo. Eu quero falar sobre contentamento. Eu e você, enquanto estivermos nesse mundo de pecados, vamos passar por momentos difíceis. Mas o problema é quando a gente fica olhando para os problemas. Olha a redundância. Problema olhando para o problema. É isso mesmo. A luta maior nossa é tirar o foco das dificuldades e nos contentarmos reconhecendo o que Deus tem feito em nossa vida. Eu gostaria para isso de utilizar de um texto que fala mais uma vez a respeito desse personagem tão especial, Pedro, que falamos ontem. Ontem falamos através do livro de Lucas, no capítulo 5, daquela pesca maravilhosa, em que Deus multiplicou. Deus deu a Pedro bênçãos sem medidas. Pedro emprestou o barco e Jesus devolveu não só o barco, mas multiplicou as bênçãos, entregou o barco carregado de peixes. Todas as vezes que entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos os mais beneficiados. E hoje eu quero falar sobre contentamento. Sabe por quê? Porque Deus nos abençoa todos os dias. E se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você recebeu a maior bênção que poderíamos receber, que é o dom da vida. E Deus está te abençoando agora, podendo ouvir da palavra dEle, que transforma, edifica, motiva a nossa vida. E Pedro, por mais que teve andado com Cristo Jesus, presenciou diversos milagres, chega um momento da história que ele também fica desanimado. Ele começa a olhar para as coisas negativas. Ele começa a ficar descontente com as coisas. Ele toma uma decisão. Sabe qual foi? Voltar a pescar, deixar de ser um pescador de homens e voltar a pescar. É isso mesmo. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 21. O versículo 3 diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nada apanharam. Sabe, queridos, muitas vezes a gente está desanimado. E desanimado por quê? Porque não estamos contentes. E não estamos contentes por quê? Porque ao invés de olharmos para aquilo que Deus tem feito em nossa vida, começamos a focar naquilo que gostaríamos que Deus fizesse em nossa vida. Mas é tão maravilhoso e a narrativa continua. Diz que depois de pescarem a noite toda e não pegarem nada, quando o dia estava amanhecendo, avistaram um homem na praia que pergunta se eles conseguiram pescar alguma coisa. E então aquele homem diz: lance a rede do lado direito. E a Bíblia diz então que ao lançarem a rede, quando puxaram, a rede estava extremamente cheia.
O discípulo amado João, diante daquela questão, já identifica quem era o homem na praia. Era Jesus. E quando Pedro se dá conta que era Jesus, ele então pula do barco e vai em direção a Cristo. Cristo se utiliza do mesmo milagre para impactar a vida de Pedro. E dizer: olha, Pedro, para com essa história, não desanima não. Não fica murmurando, reclamando não. Tira esse descontentamento, seja contente. Você é um pescador de homens. E você, com essa história, Jesus o chama para conduzir o seu aprisco, as suas ovelhas, os seus seguidores. Queridos, Deus me chama e te chama hoje para que diante dessa semana os nossos olhos estejam voltados para Cristo e exista em nós contentamento por tudo que Deus tem nos dado. Conta-se que certa vez uma senhora saiu de sua casa, pegou o ônibus em direção ao centro da cidade. E ela avistou uma jovem sentada a alguns bancos à sua frente. E ali ela ficava analisando a pele, o cabelo daquela jovem. E ela cobiçava. Ela tinha inveja. Ela falava: eu queria ter um cabelo desse. Olha os cachos ondulados. Que pele. E conta a história que quando aquela jovem se levantou para descer do ônibus, porque havia chegado em seu ponto, ela notou a extrema dificuldade daquela jovem de se levantar e andar. E ela pôde então observar que a sua perna estava toda trançada de ferros por uma paralisia infantil. E ela começa a conversar consigo mesma e dizer: poxa, meu Deus, me perdoe porque não sou contente com o que tenho. Ela desceu depois do ônibus em seu ponto, seguiu até uma confeitaria da cidade. E ali, analisando alguns doces que ela queria comprar, ela começou a ver o quanto o rapaz atendente era cortês e gentil com as pessoas. E ela começou: poxa, que pessoa amável. E em razão disso, ela começou a conversar também com aquele atendente. E aquele atendente, num dado momento da conversa, diz: que alegria poder conversar com a senhora, porque muitas pessoas não são felizes. Eu não sei se a senhora percebeu, mas eu sou cego, mas eu me alegro com o que Deus me dá. E aquilo mais uma vez tocou o coração daquela senhora. Oh, meu Deus, obrigado, porque os meus dois olhos enxergam perfeitamente. Ela saiu daquela confeitaria e observou algumas crianças brincando na rua, mas havia um garotinho sentado na calçada quietinho. E ela parou pertinho dele, olhou para ele e ele olhou para ela. E ela olhou os olhos azuis lindos daquele garoto e pensou consigo mesma: que olhos maravilhosos, eu queria ter olhos como estes. Então ela começou a conversar com aquele garotinho do porquê ele não estava brincando com os outros. E ela percebeu que aquele garotinho era surdo e não ouvia. E mais uma vez ela se contentou pela dádiva de ter os seus ouvidos em perfeita condição de ouvir. Sabe, queridos, nós precisamos ser mais gratos a Deus. Gratos pelo cobertor que nos aquece agora, nesse período em que a temperatura caiu, por ter um teto sobre nós que nos protege do vento, do frio e da chuva, um chuveiro quentinho. Muitas vezes a gente fica focado nas outras coisas, nos tornando ingratos, murmurantes. Mas Deus chama a mim e a você hoje para iniciarmos uma nova semana feliz na sua companhia. Eu gostaria que você tivesse uma semana abençoada na companhia do Senhor. E gostaria de pôr a sua vida nas mãos de Deus nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e bondoso Deus, obrigado porque através da história de Pedro, nós vimos que mesmo nos momentos que às vezes a gente se desanima, o Senhor age em nossa vida, trazendo mais uma vez o ânimo, a esperança. O Senhor sabe o que cada internauta tem passado nesse momento. Cada amigo, cada irmão que nos assiste agora, o Senhor sabe quais têm sido as suas dificuldades, mas tira os nossos olhos das dificuldades e coloque os nossos olhos no Senhor.
pois para ti nada é impossível e tu és e continuarás sendo o mesmo Deus que age na vida dos seus filhos. Traz ao nosso coração alegria, contentamento e esperança, e que possamos ter uma abençoada semana na tua companhia, tendo o Senhor à nossa frente e à nossa retaguarda. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. E até o nosso próximo encontro na quarta-feira, onde vamos iniciar, será uma live ao vivo, uma série muito especial baseada no livro Eventos Finais. Te espero. Um grande abraço. Fique com Deus.